Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. Essa sigla NQI significa não quis se identificar. É o direito dos nossos ouvintes. Mas o nosso ouvinte relata que ele saiu da igreja em que ele era membro, frequentava, e depois resolveu ir lá falar com o pastor, diz ele, para acertar as coisas com o pastor. Só que o pastor não quis recebê-lo. E o nosso ouvinte ficou triste porque tinha ouvido do próprio pastor, certa vez, que quando ele precisasse, era só procurá-lo para conversar. Então ele pergunta ao pastor: pastor, esse meu ex-pastor, esse ex-meu dirigente, ele agiu corretamente, pastor? É bíblico isto? Quero dizer, em primeiro lugar, que o NQI não sei de quem se trata, também não conheço a igreja dele, nem local, não conheço o pastor dele, está tudo aqui meio obscuro e eu não quero saber que esses pormenores, para minha resposta, são independentes. Mas quero dizer o seguinte, que um membro de igreja, batizado nas águas, por isso é membro, ele precisa saber que o pastor dele tem zelo pelos membros que fazem parte da sua igreja. Se não tivesse, ele seria apenas um mercenário. Mercenário, diz aqui no capítulo 10 do Evangelho, segundo escreveu João, ele diz: eu sou o bom pastor, palavras de Jesus, se colocando como bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Bom, não quero fazer um paralelo entre a pessoa de Jesus e os pastores locais, pessoas que hoje estão no cargo de pastor. Mas a forma de Jesus falar distingue que Jesus se caracterizava não por palavras, mas também por obras, como um verdadeiro pastor, a ponto de dar a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário foge, não se importa, que hoje existem pastores desses dois tipos. Então, um pastor que tem zelo por uma igreja e um membro que se apresenta à igreja e depois se retira sem dar qualquer satisfação, e vem, depois de se afastar da igreja, querer conversar com o pastor, conversar o quê? Se ele tomou a iniciativa de se afastar da igreja. E é isso que ocorre hoje em muitas igrejas. Pessoas que são membros da igreja, batizadas nas águas, não dão a mínima importância para a sua condição de membro da igreja. Se afasta da igreja, vem uma vez por mês, se vier, quando não, passam até meses sem vir na igreja, e depois quer que o pastor mantenha um rosto alegre, feliz, quando essa pessoa vai conversar com ele. Houve motivo, pelo menos ele deu algum motivo especial para se afastar provisoriamente da igreja? Uma enfermidade, uma viagem, etc., que pode ocorrer? Ora, é claro que não. Por quê? Porque o pastor tem um compromisso diante de Deus, está no livro de Hebreus 13, 17. Ele vela por vossas almas. Ele é uma pessoa que se importa com a sua presença, você é membro da igreja. Como é que você se afasta, não dá satisfação, e depois vir conversar com o pastor? Conversar o quê? Se você tomou a iniciativa de se afastar da igreja? Então, eu não aceito essa, quer dizer, pessoalmente, como responder, não me aceito, porque é certo que o pastor fica triste, fica decepcionado. E o que se quer dele?
Se a pessoa, quando podia ter essa amizade, não quis, então não é depois que você vai querer. A próxima pergunta é NQI Homem. Uma pergunta muito interessante. Pastor, essas expressões lei ou lei de Moisés ou lei de Deus tratam de leis diferentes ou são títulos de uma só lei constante do Pentateuco? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que a palavra Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Dentro desses 5 primeiros livros da Bíblia, existem 613 mandamentos. Eu tenho falado isso frequentemente. E a Bíblia apresenta, por exemplo, apresenta no livro de Neemias, no capítulo 8, do versículo 1 a 13, 8, a todo o capítulo, a mesma lei sendo chamada por vários títulos. Então nós encontramos, por exemplo, chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Escute bem, livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esta mesma lei, sem designação agora, é indicada apenas pela palavra lei. Quando? Versículo 2. E Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto que os homens como as mulheres e todos que podiam ouvir o entendimento no primeiro dia do 7º mês. Outra expressão é livro da lei, versículo 3. Leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até meio-dia, perante homens e mulheres os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então, chamado o mesmo livro, livro da lei, livro de Moisés, livro e simplesmente lei. Não se trata de leis diferentes, mas a mesma lei tem títulos diferentes. Terceira forma de ser indicada a mesma lei. Versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Quarta expressão, lei de Moisés. Neemias 8:14. E acharam escrito na lei de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas. Então a mesma lei, chamada lei de Deus, agora é chamada lei de Moisés, mostrando que os títulos indicam tão somente uma lei. Logo, não é possível aceitar que a lei de Moisés seja uma lei inferior à lei de Deus, que a lei de Deus seja superior à lei de Moisés, porque é chamada lei de Deus porque foi dada por Deus. É chamada lei de Moisés porque foi dada por intermédio de Moisés. Mas é a mesma lei, 613 mandamentos. De modo que essas expressões, às vezes, são usadas por pessoas que querem fazer uma declaração, por exemplo, os 10 mandamentos são mais superiores, ou são superiores aos outros mandamentos, porque foram escritos em tábuas de pedra. Essa pessoa ignora que tábuas de pedra, por quê? Apenas como tábuas para poder mostrar o testemunho para as gerações futuras. O livro da lei era colocado dentro, então, da arca, e ali era apenas para ser uma testemunha daquilo que Deus havia feito com o povo. O tabernáculo onde a arca do testemunho era colocada também é chamada tabernáculo do testemunho. Não se tratando de coisa diferente, especial, mas simplesmente porque estavam dentro daqueles locais que eram sagrados e ali estava
as tábuas da lei. Pastor, o senhor tem falado sobre os 10 mandamentos. Aparece na Bíblia a expressão lei dos 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos integram a própria lei de Moisés, também chamada de lei de Deus? Efetivamente não existe lei dos 10 mandamentos, embora os 10 mandamentos façam parte da lei de Moisés, da lei de Deus, como queiram. São 2 títulos para o mesmo conteúdo. A primeira está em Êxodo 20, quer dizer, os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia. A primeira vez no livro de Êxodo 20 e a segunda vez no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Então, são repetidos 2 vezes, mas sem essa conotação de ter superioridade pelo fato de estarem fixados em pedras, 2 pedras, que eles sejam superiores aos demais. Estão dentro dessas 2 pedras apenas para servirem de testemunho visível de toda a lei que Deus deu ao povo de Israel que estava no livro. Pastor, existem preceitos morais fora dos 10 mandamentos? Ou todos os 613 mandamentos da lei de Deus, ou lei de Moisés, são preceitos cerimoniais? Quero dizer que dentro dos 10 mandamentos existe um preceito cerimonial. Então, apenas 9 mandamentos dos 10 são preceitos morais. Vou repetir, dentro dos 10 mandamentos, apenas 9 mandamentos são preceitos morais. Um deles é um preceito cerimonial. Fazia parte apenas de uma colocação secundária dentro da própria lei. E dentro do livro da lei há muitos preceitos morais, como a grande parte também são preceitos cerimoniais ligados ao funcionamento do templo, com sacerdotes, com a tribo de Levi envolvida apenas nos serviços religiosos. Tudo isto é formulado no livro de Levítico, no livro de Números. Então, havia essa colocação de 613 mandamentos. Havia dentro, então, preceitos morais e preceitos cerimoniais. Pastor, considerando que os adventistas dividem a lei de Deus, também chamada de lei de Moisés, em 2 leis, existe base bíblica para essa divisão em 2 leis e não apenas em uma só, com 613 mandamentos? Essa divisão da lei em 2 leis é apenas artificial, como reconhecem os próprios adventistas. Eles escrevem assim: seria útil classificarmos as leis do Velho Testamento em várias categorias. Primeira, lei moral. Segunda, lei cerimonial. Terceira, lei civil. Quarta, estatutos e juízos. Quinta, leis de saúde. Agora veja a declaração que eles fazem fora, depois de fazerem essa divisão. Esta classificação é, em parte, artificial. O que é uma coisa artificial? Que não é legítima, que você não encontra apoio para essa divisão da lei em 5 partes, como se tivesse realidade. E isso está escrito nas lições da Escola Sabatina, lição número 2, página 18, de 8 de janeiro de 1980. Então seria útil, porque perguntamos nós, porque seria útil, porque ajuda a sustentar a sua descabida divisão da lei em 2 leis.
chamando uma de lei de Moisés, posta ao lado da arca, só tinha leis cerimoniais. Não é verdade. Não é verdade essa colocação. Então, e outra dentro da arca, porque eram as duas tábuas, agora sim, agora isso aqui é só lei moral. Não é verdade. Então, tudo para sustentar a guarda do sábado. Esse mandamento é tão considerado pelos adventistas que a senhora White chegou a declarar que a guarda do sábado implica em vida eterna. Ora, 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 eu vou ganhar o céu porque eu guardo o sábado. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Será que esse pessoal não lê Bíblia? Muito bem, pastor. Como é sabido por muitos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem em grande estima sua profetisa, como o senhor falou, Ellen Good White. E tudo o que ela escreveu é aceito como vindo da parte de Deus. Entretanto, observamos que em certas ocasiões, na verdade, não é bem assim como essa igreja ensina. Vamos apresentar alguns dos escritos de Ellen Good White que estão em desacordo com a própria igreja adventista. No livro Primeiros Escritos, na página 15, escreveu ela: foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós. Lhe lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo e adoravam a nossos pés. Apontamos que a Igreja Adventista só cumpre metade desta declaração doutrinal. Pratica a cerimônia do lava-pés nas ocasiões que vão celebrar a ceia, mas não a do ósculo santo. Nesse ponto, a Igreja Adventista está em desarmonia com o ensino de Ellen Good White. Se tudo que ela escreveu é certo, é correto, por que deixar de lado um preceito que ela deixou? Além de lavar os pés, devia também praticar o ósculo santo, que é o beijo sagrado. Outra, pastor, realmente guardam o sábado os adventistas segundo a lei de Moisés ou lei de Deus estabelece? Não guardam, segundo o preceito da lei, não. Os seguintes preceitos, dentre outros, que eu poderia citar, mas questão de tempo e de espaço, são ordenados para serem observados no dia de sábado. Por exemplo, o que um judeu ou um israelita não podia fazer no sábado? Êxodo 16, 29. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dá o pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no dia de sábado. E eu pergunto, obedecem os adventistas esse preceito de Deus ou saem de suas casas no dia de sábado? Se o sábado está em vigor, obviamente, a lei que rege a guarda do sábado também está em vigor. Mas eu não sei. De certo modo, não estão guardando este dia como diz a Bíblia. Estão em transgressão. Êxodo 35, 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Pergunta, deixam os adventistas de acender fogo em suas residências no dia de sábado? Comem a refeição fria no dia de sábado? Agem como os fariseus que punham fardos pesados sobre os ombros do povo e eles mesmos não tocavam nem com a mão. E Jesus denunciou, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então aí está. Comer comida fria no sábado?
Ah, nós acendemos o fogo para esquentar a comida. Bom, então você já caiu na transgressão da guarda do sábado. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas. Acabou. Acendeu. Transgrediu o preceito. Qual é a penalidade? Morte. Pelo menos no tempo da lei vigorava isso. Então, aí está, e quero concluir com a palavra de Pedro no capítulo 15 de Atos, versículo 10 a 11. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo também. Aí está a nossa posição. Seremos salvos pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querer guardar sábado para ser salvo, não vai chegar lá. A próxima pergunta é do ouvinte Emanuel. Diz assim: Pastor, a Bíblia fala que o corpo morre. Agora, e a consciência? Vamos estar conscientes após a morte ou só depois do arrebatamento? Quando morrermos, vamos ter a consciência que estamos com Cristo? Vamos ter a consciência plena como estamos com ela hoje, enquanto estamos no nosso corpo. Diz a Bíblia assim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ora, então o que dá consciência a nós não é o nosso corpo, mas é o nosso espírito que mora no nosso corpo. Se ele se retira na hora da nossa morte, ele mantém consciência plena, como se estivesse no próprio corpo. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus contou uma narrativa e fala dos dois homens, do rico e do Lázaro. O rico morreu, foi sepultado e lá estava plenamente consciente. Ele falava, ele sentia, ele via, plenamente consciente, como se estivesse vivo no corpo. E o corpo estava sepultado. Por quê? Porque o espírito tinha se retirado. Então, ele tinha consciência do que estava passando por isso. E por outro lado, Lázaro, diz o texto, Lázaro que estava no seio de Abraão e estava descansando. Ora, o descanso é uma coisa boa. Quem não gosta de descansar plenamente consciente, por exemplo, deitado numa rede à beira-mar, recebendo aquele ventinho gostoso, ele se sente muito bem, está descansando. E ali estava esse Lázaro gozando daquela benesse depois da morte. Estava descansando. Logo nós vamos ter plena consciência, como se estivéssemos vivos. A próxima pergunta é do ouvinte Juliano. O Juliano pede para o pastor explicar o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 13. Vou repetir, Apocalipse, capítulo 20, verso 13, pastor. Vamos ver o que diz o texto bíblico. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. Quero dizer ao nosso consulente, você sabe o que é metonímia, figura de linguagem da língua portuguesa? Se souber, não vai ter problema. Então, o que está sendo dito aqui, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, significa simplesmente, morte
está aqui no lugar do corpo. O corpo estava sepultado. Esse corpo sepultado se retirou com a ajuda da sua alma ou espírito que estava no Hades, lugar de tormento, fora do corpo. Deram os mortos que neles havia, ou seja, para ver a ressurreição, para eles serem julgados no dia de juízo final, era preciso que eles ressuscitassem. E aí, o espírito que estava no Hades se retirou para juntar-se ao corpo que estava na sepultura, formou-se o homem de novo, agora sim eles estavam em condições. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, quer dizer, os lugares provisórios que guardavam o corpo, que é a sepultura, e aguardavam a alma, inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. Agora foram para a Geena. Geena se encontra 10 vezes na Bíblia, todas as vezes citadas por Jesus. Não fala de sepultura inconsciente. Quem usa dessa declaração está usando mal a Bíblia Sagrada, porque Geena é um lugar consciente onde Jesus diz que há choro e ranger de dentes. Está em Lucas 10, aliás, Mateus capítulo 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei aquele que pode lançar no inferno, palavra grega Geena, a alma e o corpo. Provisoriamente, antes do juízo final, a pessoa fica no Hades, ali em sofrimento. O corpo está na sepultura. Quando houver a ressurreição para juízo, então do Hades sai o espírito, se junta ao corpo na sepultura e aí comparece perante o tribunal. Não tendo o nome no livro da vida, vai para o lugar definitivo, que é a Geena ou Lago de Fogo. Geena e Lago de Fogo são sinônimos, mesmo lugar. E quem vai lá em primeiro lugar é o diabo. Está no Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É juízo final, e aí está terminada de forma total a forma do homem viver, isto é, só vai passar toda a vida naquele lugar, não tem jeito. Não tem mais outro refúgio, não tem outra libertação. É definitivo. Daí que Jesus pergunta, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta?